Olá, amigo da Novo Tempo, está começando mais um programa, Lições da Bíblia, e não apenas mais um programa, mas está começando uma nova temporada, com um novo tema, uma nova ênfase de estudos. Nós tivemos na temporada passada um tema muito importante sobre a preparação para o tempo do fim, muito aprendizado com certeza, mas agora nós começamos um novo tema, uma nova temporada que vai fazer a gente crescer muito em nossa visão especial daquilo que foi a igreja primitiva, a igreja cristã primitiva lá no passado. O tema, então, é o livro de Atos, Atos dos Apóstolos. O que aconteceu em todo o ministério dos apóstolos após a ascensão de Jesus, como tudo foi estabelecido, como vivia a igreja primitiva, os primeiros cristãos, que movimento foi esse que abalou o mundo e abala até os dias de hoje. Então nós temos a alegria de começar essa temporada e hoje recebendo dois amigos que vêm ao programa, o pastor Dani Bravo, pela primeira vez aqui no programa, né, Dani? Primeira vez, estreando aí, agradeço pela oportunidade de estar aqui. Uma alegria receber o Dani aqui no programa, o pastor Dani Bravo, é um dos pastores do projeto Nova Semente aqui de São Paulo, que é uma comunidade adventista do sétimo dia, um projeto especial de evangelismo, mas muito especial mesmo, que temos aí em São Paulo. Verdade. E tem tido, assim, muitas pessoas que frequentam ali, né, Dani? Fala um pouquinho do projeto. E muita gente que vem da Novo Tempo também, viu, pastor? A gente recebe muitos amigos ali, tem o programa chamado Viva, uma experiência feito pelo real. Pastor Kleber, pelo né? pastor Kleber Gonçalves, tão querido nosso. E tem muitos amigos que eu sei que acompanham e chegam lá na nossa igreja e falam, olha, assisti o Kleber, queria conhecer ele. Legal. Infelizmente o Kleber não está lá porque está nos Estados Unidos, mas ainda assim tem sido abraçadas ali e tem conhecido a Cristo, tem sido muito especial. Tem sido. Sempre que eu posso eu dou uma aparecida por lá. É verdade. É sempre bom a gente rever os amigos e o bonito trabalho que é feito ali. Muita gente frequenta ali, né? Você tem mais ou menos uma previsão? Por sábado, se a gente contar as programações da manhã, da tarde, a gente tem em torno de 1.100, 1.200 pessoas passando ali durante o dia. Que bom, é um Bastante gente. Projeto extraordinário. E está aqui o pastor Dani Bravo representando esta comunidade especial e representando também esses amigos de São Paulo que tanto apoiam a Novo Tempo. Obrigado sempre pela audiência de vocês. Também tenho o prazer de receber a Mayara Costa. Mayara Costa é prata da casa, né, Mayara? Prata da casa, pastor. Já é conhecida aqui em vários programas, tanto no Código Aberto, Lições da Bíblia, você já esteve várias vezes. E é uma alegria recebê-la de volta aqui no programa para a gente poder começar juntos uma nova temporada. A Mayara, ela é uma das conselheiras da Escola Bíblica aqui da Novo Tempo. Então ela trabalha com pesquisa, trabalha com atendimento de pessoas que telefonam. É um trabalho bem intenso, né? O dia todo mexendo com temas bíblicos, sim, né, Mayara? O dia todo ali respondendo as dúvidas, né? De quem assiste, de quem ouve a Novo Tempo, dando aconselhamento também. Mas é muito gratificante, principalmente quando nós percebemos assim o crescimento, né, das pessoas quando vão se apaixonando cada vez mais pela Palavra de Deus. É verdade. A Palavra de Deus, ela é apaixonante, né? E eu vejo que você gosta muito, né? De estudar e de falar sobre o tema, sobre a Bíblia. E é muito bom poder receber você também aqui, viu, Mayara? Muito obrigada. Representando os amigos que trabalham aqui na nossa escola bíblica. São algumas dezenas de pessoas que trabalham atendendo a vocês aí de casa, quando tem dúvidas, quando pedem um curso bíblico, quando precisam de uma resposta a respeito de um tema complexo. Temos várias pessoas que trabalham ali ajudando. A gente agradece muito a essa equipe de apoio que temos aqui na Novo Tempo, nessa parte mais de consultoria espiritual. Bom, amigos, vamos começar aqui o programa com uma oração. Pastor Dani, você ora para nós, por favor? Com certeza. Senhor Jesus, nós te agradecemos porque o Senhor um dia veio a essa terra e não só mudou a nossa história, mas deixou registrada essa história também. Nós temos a oportunidade de ter a Bíblia, Senhor, um livro tão especial que nos ajuda a entender um pouco mais daquilo que o Senhor fez por nós e aquilo que o Senhor espera que façamos agora também pelo Teu nome. Te pedimos que ao iniciar esse estudo do livro de Atos, que nós possamos, acima de tudo, sermos impactados pelo exemplo dos apóstolos, pelo exemplo da igreja primitiva e que isso possa nos levar a viver cada dia mais a missão que o Senhor nos deixou. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.
O manual de estudos que eu tenho em minhas mãos, dessa nova temporada, foi escrito pelo pastor Wilson Paroski, um teólogo brasileiro que, depois de 30 anos ministrando aulas nas faculdades de teologia do Brasil, hoje ele está nos Estados Unidos, em uma das universidades adventistas, também como professor de teologia. Com a palavra, pastor Wilson Paroski, no vídeo Palavra do Autor. Meu nome é Wilson Paroski, fui professor no NASP, Engenheiro Coelho, durante vários anos, e no momento em que estamos estudando esta lição sobre o livro de Atos, neste terceiro trimestre do ano de 2018, estou trabalhando em nossa universidade de Southern, nos Estados Unidos. É uma alegria estar com você ao longo deste trimestre. E nesta primeira lição, nós estudamos alguma coisa sobre o legado missionário que Jesus deixou para os discípulos. Nós lemos em Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus dizendo aos discípulos que eles haveriam de receber poder ao descer sobre eles o Espírito Santo. E então eles deveriam ser suas testemunhas, começando por Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Eu gostaria de focar um pouco na palavra testemunha. Nós temos muitas pessoas na igreja que são muito habilidosas em defender o Evangelho, defender as doutrinas, defender as verdades bíblicas. Mas Jesus nos chama para ser testemunhas, muito mais do que defensores da verdade, muito mais do que advogados da verdade. Testemunha é alguém que é capaz de falar de algo que viveu, que experimentou, que viu. E é para isto que Jesus nos chama, para que nós testemunhemos do poder do Evangelho. Ele deixou esta incumbência com os discípulos e esta incumbência, ela alcança a cada membro da igreja. Sobre todos nós repousa uma responsabilidade sagrada, a de falarmos da eficácia, do poder do Evangelho em nossa vida. Palavras podem convencer, mas muito mais uma experiência, uma vida transformada pelo Espírito Santo, pela graça de Deus, pelo Evangelho, certamente haverá de ter resultados poderosos em favor da verdade. Ao longo deste trimestre, vamos estudar como foi que os discípulos, especialmente o apóstolo Paulo, testemunharam acerca deste Evangelho maravilhoso. E ao longo desta jornada, quero convidar você a que também experimente a alegria de ser uma testemunha de Cristo neste mundo. Com essa introdução ao livro de Atos, feita pelo próprio autor, o pastor Wilson Paroski, a gente começa o estudo dessa nova temporada e o tema é bastante interessante porque fala sobre a necessidade que Jesus tinha de ter testemunhas deste mundo, testemunhas do nome dele. Baseado nesse contexto do livro de Atos, o que vocês podem falar sobre esse tema? Vou começar com a Maiara. Olha, pastor, eu particularmente, o livro de Atos é um dos livros da Bíblia que eu mais gosto, porque ele vai mostrando como é que ficou a comunidade cristã, né? Como é que ficou os discípulos após a ascensão de Cristo. E o livro de Atos, eu entendo ele como sendo o livro da Bíblia que mais se parece com a nossa condição hoje. Porque ali nós temos discípulos que a maioria deles não conheceram Jesus pessoalmente, porque eles foram aceitando Jesus com o testemunho daqueles que conviveram com Cristo, e que eles também tinham um enorme desafio missionário naquela época, porque eram ali poucos discípulos para uma população mundial bem vasta, e não havia os recursos que há hoje para a pregação do Evangelho. Não tinha nenhuma estrutura administrativa também. Nem o cristianismo não estava organizado ainda, de fato, como uma igreja, como uma instituição. Mas havia um grupo de pessoas que tinham o desafio de levar a mensagem que Cristo havia deixado para um mundo que naquela época era muito desafiador. Então eu gosto muito do livro de Atos porque ele vai mostrar como é que aquela comunidade venceu e da mesma forma como eles aguardavam Jesus voltar na geração deles, nós também aguardamos Jesus voltar na nossa. Então as lições que o livro de Atos tem para nos dar
vai nos ajudar também com perseverança, né? Permanecermos com perseverança até Jesus voltar. Legal, eu acho que essa é uma visão bastante interessante, né? Os amigos que estão em casa e que têm o seu manual de estudos nas mãos, já podem ir marcando e lendo e entendendo melhor. E um detalhe especial, se você não tem este manual de estudos, você pode entrar em nosso blog e ali ter algumas informações para que você possa ter acesso ao conteúdo deste manual de estudos, novotempo.com/lições da Bíblia. Pastor Dani, também a sua visão sobre este início de estudo aqui do livro de Atos e a necessidade que o cristianismo tinha, que ainda não estava instituído, de terem testemunhas de Jesus. Eu gosto dessa palavra que você destacou, pastor, de testemunhas, que ela traz a essência, né, do que é cristianismo e, como a Mayara falou, do que Deus espera da gente hoje, né, que comunica tanto pra gente. É interessante que o livro de Atos, ele mostra pra gente a transformação que os discípulos passaram na vida com Cristo. A gente vê, se pegar o Evangelho de Lucas, que digamos que é o volume 1 desse livro, a gente vê os discípulos tentando entender o que Jesus queria. E tantas vezes Jesus falava e eles faziam o oposto, e Jesus pregava de um reino, eles esperavam um rei político apenas, um rei terreno e não um rei celestial. E agora no livro de Atos a gente vê então o que acontece com esses discípulos quando finalmente eles entenderam que o reino de Deus era celestial e era muito maior. Talvez o verso, se eu puder mencionar aqui, que Claro. talvez seria o ponto-chave aí do livro de Atos, seria o capítulo 1, no verso 8, quando Lucas escreve assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, e Samaria, e até os confins da terra. Que é até o verso para memorizar do nosso manual de estudos, né? Exatamente. Bastante interessante. Ele acaba, na verdade, sumarizando toda a ideia que o livro vai passar. Eu até, estudando sobre o tema, achei uma estrutura interessante, que o livro de Atos se resume nessa ideia, dessa progressão da missão. Jerusalém, Samaria e os confins da terra. Então a gente poderia dizer que talvez até o capítulo 7 do livro de Atos, a gente tem a missão em Jerusalém, a partir do capítulo 8 até o capítulo 10, a Samaria como um todo, e finalmente no 11 ao 28, os confins da terra. Então, essa visão de missão mundial, o impacto que Jesus deixou, mas que vai começar a partir de agora, é muito interessante no livro de Atos. Especialmente ali na visão judaica, né, que eles tinham uma religião mais restrita, mais centralizada. mais centralizada neles como um povo escolhido. Essa visão mundial era necessária para que realmente, assim como o pecado também tem essa universalidade, a graça, a salvação também teria que ter, não é? Exato. É interessante porque, assim, Jerusalém. Jesus exerceu certo ministério em Jerusalém, Samaria e Galiléia também foram um lugar onde Jesus esteve, mas o que chama bastante atenção nesse verso é que aqui é acrescentado, né, confins da terra, mostrando que agora a influência que o povo de Deus deveria exercer não era mais de ser apenas observado pelas outras nações e essas nações virem até eles, como era no início o ideal. Agora eles deveriam sair às outras nações para levar essa mensagem de salvação. Não era mais para um povo, mas para todos os povos. Sim, para todos os povos. Esse impacto. E, na verdade, isso chama mais atenção ainda quando a gente vê que é Lucas quem escreve, né? Exatamente. Sim. Vale lembrar que gentil. Lucas é o único autor não judeu, talvez aí do Novo Testamento, que escreve como um grego, um gentil, que conhece a mensagem depois, é impactado por isso. Essa ênfase que ele dá mexe com o coração dele, né? Claro. Então, ninguém melhor para destacar os confins da terra do que alguém que foi alcançado por essa visão de confins da terra. Agora, a gente está falando sobre testemunhar até os confins da terra, né? E já que a gente está falando a respeito desse tema, que eu acho que é bastante interessante, o nosso manual de estudos fala sobre essa missão deles, essa missão dos apóstolos, especialmente falando claramente sobre o testemunhar. Qual que é a função do testemunho? Existe algo de importante nele? O que Deus faz na minha vida é importante para você? O que Deus faz na sua vida é importante para mim ou para os outros? Como você vê essa questão? Então, pastor, para mim a questão do testemunho não se resume apenas naquilo que você fala, né? O testemunho, conforme a Bíblia mostra, é aquilo que você viveu, aquilo que você experimentou.
Então, quando a gente pega, por exemplo, o próprio livro de Atos, no capítulo 4, ali no verso 21, a gente tem um texto bíblico que diz assim, verso 20, diz assim, ó, Pedro dizendo que eu não posso deixar de falar das coisas que vi e ouvi. Então, o testemunho, ele existe em cima daquela experiência que você teve com Deus, que você teve com Cristo, aquilo que você viu, aquilo que você ouviu, aquilo que você, né, experimentou na sua vida. Então, aqueles discípulos tiveram fortes experiências com Jesus. E essas experiências precisavam ser proclamadas, porque as pessoas precisavam entender que o Messias que Israel tanto esperava era o Messias para todas as nações e que gostaria de ter um relacionamento com todas as pessoas. Só que isso tem uma grande barreira, né? Naquela época teve uma grande barreira cultural e esse relacionamento que os discípulos tiveram com Jesus, né, para serem testemunhas dele, foram não com aquela visão judaica do Messias político ou soberano, mas do Messias mesmo, que restauraria a vida espiritual, né? Foi com esse Messias que eles se relacionaram. Essa ideia de testemunho, vou destacar de novo, porque ela, para mim, soa muito forte. Eu acho que a gente poderia gastar aqui o programa inteiro falando só dessa ideia, porque é muito profundo. Jesus não chamou os discípulos para defenderem sua causa. Até tem uma frase que eu gosto de dizer, que Jesus nunca nos chamou para ser advogados, ele nos chamou para ser testemunhas. Ele não falou para a gente defender uma teologia ou para a gente estudar um tema e saber apresentar, ele chamou a gente para testemunhar. E como a Mayara colocou, como foi colocado, para ser testemunha, antes eu preciso viver algo muito profundo. Claro. O livro de Atos fala muito de Paulo, e é interessante que Paulo, antes de começar o ministério dele, depois de ter o chamado de Cristo, ele fez questão de destacar várias vezes o quanto ele esteve com Cristo, o quanto ele viveu com Cristo, porque ele precisava testemunhar. O próprio Lucas, de novo, né? Ao escrever o livro de Atos, a gente vê que ele dá mais ênfase naquilo que ele viveu, o período da história que ele estava presente também, que é juntamente com Paulo. Então, esse testemunho, veja, para eu ser uma testemunha de Cristo, desse Messias, que vem trazer um reino celestial e não apenas político, para eu poder entender isso, viver de fato, antes eu preciso experimentar esse Cristo, eu preciso andar com Ele. Só então eu vou conseguir cumprir a missão de chegar aos confins da terra, né? De novo, vale a ênfase mais uma vez, que os discípulos andaram 3 anos e meio com Cristo, para só depois Jesus falar, vá até os confins da terra. Exatamente. Vem a mim, né? Bom, dentro desse contexto que você colocou, Mayara, nós vamos para um intervalo agora, mas eu queria que a gente fizesse uma avaliação aí do verso que o pastor Dani usou, de Atos 1, verso 8, Atos capítulo 1, verso 8, falando sobre a missão dos discípulos, que eu queria que a gente destrinchasse um pouco mais para a gente poder entender melhor essa missão dos discípulos. Para você que está nos acompanhando, é bem rápido, são apenas 2 minutos, não saia daí, voltamos já.